Olá, turma. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar as nossas videoaulas. Hoje nós vamos continuar falando sobre os esteroides anabolizantes, certo? Vocês se lembram que nas aulas passadas, na segunda semana de trabalho, nós falamos sobre esses assuntos relacionados aos anabolizantes, ok? Veja só, quando se trata de anabolizantes, um dos principais pontos de vista que a maioria das pessoas tem é que todos eles são proibidos e que são prejudiciais à saúde. Essa não é uma verdade. Alguns anabolizantes, eles podem ser utilizados, mas com, né, a receita médica, com a indicação médica, em alguns casos específicos, né? Tem muitas pessoas que utilizam os anabolizantes sem necessidade. Por exemplo, uma pessoa começa a frequentar a academia, aí depois de 30 dias começa a olhar para os braços assim, aí viu que não teve o resultado desejado ainda, né? E outro colega influencia a que ele tome algum anabolizante, né? Que para que os seus músculos comecem a crescer de forma mais rápida, né? E muitos se influenciam e utilizam desse artifício, né? E isso não é o indicado. Se você pretende ter um corpo musculoso, mais forte, é indicado a prática de exercícios físicos adequada, né? E com o acompanhamento de um nutricionista, de um personal trainer, né? De uma pessoa que tem familiaridade com aquela questão, certo? Então, quando se trata dessas questões de anabolizantes, tem aqueles que não podem ser utilizados, que são proibidos, que são para utilização de animais, e tem aqueles que podem ser utilizados com a prescrição médica. Aqui eu trouxe um alerta para vocês. O vídeo de hoje vai ser bem curto, né? Que é mais uma revisão geral sobre o que a gente já vem tratando ao longo dessas aulas. É a questão do uso clínico dos anabolizantes, né? A testosterona sintética aí que eu destaquei, o que ele traz de benefício para a pessoa e quais pessoas devem ou precisam utilizar, né? Quem tem alguma deficiência do hormônio masculino, tem homens, né, que têm certa deficiência do hormônio masculino. E o que acontece nesses casos? O médico constantemente está receitando, né, a testosterona sintética para que ele adquira esse hormônio e o corpo funcione de forma adequada. Então, nesse caso, é uma necessidade de se utilizar, né? Não é uma questão de vaidade, de querer ficar musculoso. Esse caso é um caso de necessidade básica. Outra questão aí é em relação à desnutrição grave que causa emagrecimento muito rápido. Quando a pessoa tem esse problema aí de desnutrição grave, que causa emagrecimento muito rápido, é indicado também a utilização e os médicos costumam indicar a testosterona sintética, né? Para que a pessoa ingere, né, esse medicamento e o corpo funcione de forma adequada, de forma correta. Em outro caso aí é a questão do pós-operatório de grandes cirurgias que provocam desgaste físico. Vocês podem observar que muitas pessoas, após fazer uma cirurgia, né, principalmente em algumas mulheres, em algumas mulheres também no pós-parto, tem algumas que começam a perder muito peso, né? Algumas, né, são casos isolados. E nesses casos são indicados esse tipo de anabolizante, que é a testosterona sintética. Agora aqui eu trouxe também para vocês uma questão importante que é em relação ao uso indevido dos anabolizantes. O que a maioria dos jovens, né? É importante lembrar que os anabolizantes, eles são, eles são consumidos na maioria das vezes pelos jovens, né? Os jovens que querem seguir os padrões estéticos, os padrões de beleza ditos pela sociedade, né? Impostos pela sociedade, e muitos se influenciam a utilizar anabolizantes. E aqui eu trouxe algumas questões, né?
um alerta, de certa forma, sobre os riscos, né? Feitos a partir do hormônio testosterona, os esteroides causam, sim, hipertrofia muscular. O que que isso significa? Eu coloquei destacado aí, observem que está destacado aqui, ó, em vermelho, a hipertrofia muscular, que é a questão do aumento dos músculos, né? Aumento dos músculos e do potencial físico das pessoas, né? Isso acontece através da utilização dos hormônios. Mas, além disso, pode causar também outros problemas que eu já destaquei para vocês na aula passada e vou reforçar na aula de hoje. Aqui, ó, mas trazem uma série de efeitos paradoxais, ou seja, contrários ao que se esperaria de um hormônio masculino. Embora esse seja um dos principais efeitos, a hipertrofia muscular, né, o aumento dos músculos, os riscos eu vou destacar agora, olha, como crescimento das mamas, né, crescimento das mamas tanto nos homens como nas mulheres que utilizarem também, né, causam um crescimento excessivo, redução dos testículos, isso eu destaco para os homens, né, redução dos testículos, disfunção erétil, esse é o perigo maior. Imagina aí você jovem, né, utilizar um certo tipo de anabolizante e causar disfunção erétil, né? O seu poder hormonal, seu poder sexual ser reduzido, isso é uma coisa de coçar a cabeça, de ficar preocupado. Então é melhor você evitar a utilização desses anabolizantes, que isso é um problema grave, viu? Essa questão da disfunção erétil afeta até a questão psicológica das pessoas. Então, vamos evitar essa utilização de forma indevida. Se for uma necessidade, o médico vai saber indicar e você utilizará, né, da forma correta, aquela pessoa que necessite verdadeiramente, né? Outra questão aí que é a diminuição dos espermatozoides. Olha, essa questão também é importante. A diminuição dos espermatozoides, a pessoa pode até ficar com problemas na questão da reprodução, do aparelho reprodutor, né, de engravidar uma mulher. O homem pode ter dificuldade para engravidar uma mulher, né? Então vamos ter cuidado. E da mesma forma a mulher pode afetar também o aparelho reprodutor feminino e essa mulher não conseguir gerar filhos, né? Então é um risco muito grande essa questão do uso dos anabolizantes de forma indevida. Então vamos ter cuidado, fica o alerta para vocês, reflitam, leiam aquele pequeno texto que eu passei, apenas 4 páginas, certo? E a partir de amanhã nós faremos as atividades. Quinta e sexta-feira nós faremos as atividades e continuamos o nosso trabalho, certo? Obrigado, agradeço pela atenção de todos. Até a próxima aula.